Seja muito bem-vindo ao Inconformado Cast, um podcast que te ensina estratégias práticas para você se desenvolver como pessoa e transformar o seu negócio digital. Se você quer entrar no mercado digital ou, de fato, acelerar o crescimento do seu negócio na internet, você precisa assistir aos nossos podcasts. E hoje ele é um podcast muito especial, porque eu estou com uma pessoa muito especial e o convidado para responder hoje sou eu troquei de cadeira, gente. Adivinha? Então deixa eu apresentar ele, né? Matheus Cortez, empresário, cristão, casado, pai do Davi, CEO da CMC Digital, especialista em vendas e estratégia em tráfego de produto digital na internet, aí criador da GPS Digital, que vem impactando e transformando a carreira, né, de pessoas que querem vender mais através do digital. Então, uma salva de palmas para o meu convidado de hoje, né? Muito bom. E, Matheus, o tema do nosso podcast hoje é de engenheiro a empresário do digital. Ó, que história é essa? Como construir um negócio lucrativo na internet? Muita gente deve estar se perguntando, como assim, engenheiro? Que história é essa? Conta pra gente um pouquinho, como foi essa tua jornada? Como foi que foi parar no digital, os primórdios, né? Nossa. Onde é que a engenharia estava na tua vida? Conta pra gente. É engraçado, é uma história que eu não conto muito, Sim. muitas vezes, então acho que muitas pessoas não sabem dessa história, mas basicamente um pouco antes da faculdade, ali aos 16 anos, tava aquela época de colégio, terceiro ano, e eu tinha meio que já tinha um inconformismo, ele já existia ali naquela época, porque eu falava, cara, eu não quero ficar morando na minha cidade. Hoje a gente mora em Fortaleza. Sim. Mas naquela época eu não queria continuar morando aqui. Porque eu achei que continuar morando aqui ia estar no mesmo círculo social. E aí eu queria mudar. Tinha alguma coisa que falava assim: vai mudar, vai sair de casa, vai sair do rabo da saia da mãe. E aí, quando foi perto ali da época de prestar vestibular, eu já estava pensando em morar fora. Morar em São Paulo, morar no Rio. Tava pensando até fazer na FGV, faculdade e tal. Na USP, Unicamp. Eu estudava num colégio aqui da cidade chamado Farias Brito. E nesse colégio tinha uma turma voltada para a USP e Unicamp. A minha ideia era, de fato, sair de casa. Né? Eu queria ter essa independência. É, E aí, quando eu prestei vestibular, prestei no Enem, eu fiz a prova e naquele primeiro momento eu não passei onde eu queria estudar fora. Eu passei engenharia na Federal aqui do Ceará, mas eu teria continuado morando em Fortaleza. E eu falei, eu não quero. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer um pouco mais de cursinho, mais aí um tempo, para poder passar, de fato, estudar fora aqui do Ceará. Passei mais 6 meses, e aí teve uma segunda chamada do Enem. E nessa segunda chamada do Enem, eu botei lá a minha nota, que foi a nota do ano anterior, foi no meio do ano. E aí, quando eu coloquei a nota, eu vi que eu conseguia passar para a Federal de Minas Gerais. Falei, cara, Federal de Minas, Belo Horizonte, onde é que é isso? Aí eu fui lá no mapa, né, Brasil Gigante, e fui tentar entender. Quando eu vi, era uma faculdade muito boa, uma das 3 melhores do Brasil em engenharia mecânica. E eu tinha um sonho, acho que eu assisti um filme, eu fiquei muito impactado. Interestelar, eu assisti esse filme. Amo. Esse filme eu assisti, sei lá, 5 vezes, né? Tu gosta pra caramba desse filme também. E aí nesse filme tem muita questão da parte aeroespacial. E aí eu fui pesquisar, falei, cara, onde é que eu posso fazer engenharia aeroespacial? Aí tem no ITA, tinha no USP e Unicamp, e tinha na Federal de Belo Horizonte. E eu falei, passei pra mecânica. Da mecânica eu posso ir pra aeroespacial. Eu falei, pronto, já tenho aqui o meu caminho. Andando como se fosse hoje. Eu passei na universidade, fiquei super feliz. E acho que uma das primeiras pessoas que eu falei foi a minha mãe. A minha mãe ficou. Aí eu falei pra minha mãe, passei na Universidade Federal lá de Minas Gerais, né, pra fazer engenharia. Aí ela no primeiro momento deu uma assustada assim, mas depois, assim, meu filho, que legal, não sei o quê, e começou a comemorar. Mas a história mais impactante pra mim foi com meu pai, né? Eu cheguei, pai, cara, passei em engenharia, passei na Federal lá em Minas, tô indo. É a chance, é a oportunidade. Aí, quando eu falei pra ele, aí ele olhou assim pra mim, assim, tudo! Louco! O que você vai fazer em Minas Gerais? Eles não conhecem ninguém mora lá. Pelo amor de Deus, que loucura! Eu olhei assim, e ele não costumava falar assim.
Aí eu, caramba, o que tá acontecendo? O que que meu pai... Tem ninguém que mora lá, não sei o que, papai ficou aquela discussão e tal, fiquei super, super chateado, não sei o que. Passou 2 dias ele me liga, filho, eu tô muito, muito, muito feliz. Foi com o quê, pai? Cara, tu passou na Federal lá em Minas. Pô, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas o que foi que aconteceu com ele? É porque ele foi lá ver o ranking da universidade e viu que ela era muito boa em engenharia. Ele falou, ficou super feliz pelo filho, né? E aí eu falei, pô, ainda bem. E aí, de fato, eles super apoiaram a minha ida, né? Com aquele medo, aquele receio, mas apoiaram. Então eu fui pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, literalmente não tenho nenhum familiar e tudo mais. O objetivo era desbravar mesmo, e era conhecer novas oportunidades, novas pessoas, novos ambientes. E quando eu fui pra lá, né, o digital ele começou já a me impactar logo ali, meio que no começo da jornada. Eu entrei na faculdade, aquela vontade de crescer, de acelerar e tudo. E eu fui fazer iniciação científica com um professor de engenharia. Professor muito fera, sabe? Aqueles crânios, assim, total. Logo nos primeiros 6 meses da faculdade. E aí, o primeiro choque de realidade. Quando eu entrei na Universidade Federal, para quem já fez Universidade Federal, né? Sabe como é que funcionam os sistemas? A gente fez uma iniciação científica na universidade. E esse projeto era para desenvolver como se fosse um mini aviãozinho, onde ele ia voar independente, numa viagem, numa velocidade super rápida. Só que esse avião, né, que ia voar dessa velocidade super rápida na época, né, e não tinha nem ninguém pilotando mesmo ele. Ele era um projeto que, quando eu entrei nele, ele demorava para acontecer. E aí era meio capenga, assim, era uma reunião aqui, outra ali. E como é de faculdade, você tem muito tempo, né, disponível. Então, as coisas estavam demorando muito a acontecer. E eu vi que não tinha muitos investimentos, a ideia era boa, mas não dava. Eu falei, cara, eu acho que isso não é para mim. Eu gosto desse dinamismo, da velocidade e tudo mais. Um tempo depois, eu conheço uma organização chamada IESEC, que na época, né, era uma organização 100% focada no desenvolvimento de jovens por meio de intercâmbios. Então, muitas pessoas vinham de outras localidades para poder fazer intercâmbio no Brasil e pessoas aqui do Brasil iam fazer intercâmbio fora, né? Ou seja, o objetivo era desenvolvimento cultural, pessoal, de fato, e a pessoa ia trabalhar num negócio. Tinha um intercâmbio empresarial, vamos dizer assim, de empreendedorismo. E eu comecei a ter contato com pessoas de várias localidades do mundo mesmo, América Latina, Europa, gente vindo da África, cara, de vários locais. Isso foi muito bom para eu poder amadurecer, né, como pessoa, me desenvolver e saber que, cara, perrengues existem em todos os locais do mundo, pessoas estão buscando crescer em todos os locais do mundo e por aí vai. Só que foi durante essa trajetória que eu conheci pessoas, empresários do ramo de startups. Lá em Belo Horizonte tem um polo de desenvolvimento de startups. Inclusive a Hotmart, que é uma das maiores empresas, né, plataformas de tecnologia para o mercado digital, ela é lá de Belo Horizonte. Quando eu comecei a conhecer esse meio, começou-se, né, esse meio de startups, de vendas, eu comecei a me apaixonar por vendas, de fato que começou essa história do mercado digital. Então, no primeiro momento, eu achava que o mercado digital ele era uma grande falácia, né? Que o Érico Rocha era um grande enganador de pessoas. Mas, na verdade, eu fui descobrir, de fato, que era um mercado muito sério. E foi ali que começou a ser despertado em mim um conhecimento do mercado digital. Eu comecei a trabalhar com uma plataforma que a gente vendia essa plataforma na empresa, das empresas que eu trabalhei com em vendas. E o objetivo era ajudar empresários e experts a ter o seu conteúdo nessa plataforma para poder vender os seus cursos e treinamentos. E foi ali que começou esse processo do mercado digital. Muito, muito, muito legal. Então, primeiro, tu queria sair de Fortaleza, conseguiu passar em engenharia lá em Minas Gerais, Sim, e o que era para ser algo focado 100% na faculdade, abriu um horizonte para outras oportunidades. isso. E ali iniciou, né, o teu processo mesmo, conhecendo, tendo contato com o mundo digital. E em que momento foi que tu percebeu que não fazia sentido para ti? Que tá legal engenharia, legal esse lance, né, de talvez Nossa. trabalhar na NASA, mas como foi que tu começou a realmente migrar e viu engenharia não é para mim? Uma das coisas que mais me chamou a atenção, bom, foi que quando eu saí de Fortaleza, parece que só existia um caminho na vida. Uma das coisas que mais me intrigou foi isso. Eu falei, cara, só tem uma forma de eu dar certo, sabe? É como se só tivesse uma forma. Você vai lá, sai do colégio, vai pra faculdade, passa 4, 5 anos, 6 anos, às vezes, vai fazer uma pós, aí vai trabalhar na empresa, aí vai lá, não sei o quê, depois pode montar o seu negócio e tal, né?
E falei, cara, só existe essa forma. E aí eu era muito questionador, sempre fui muito questionador, né? Minha mãe ficava louca, dizendo que eu era pequeno. Eu ficava tudo a perguntar, por quê? E isso? Ela falava, menino, não tem explicação, não. E eu ficava questionando, falei, cara, só existe essa forma? Eu fui descobrir outras, fui buscar outras formas. E aí, assim, na época, a universidade, ela tinha uma estrutura muito rígida porque eu queria seguir. Esse dinamismo, essa velocidade, acaba que não tinha. E eu falei, cara, eu preciso encontrar um caminho que eu possa desenvolver essas minhas habilidades. Eu via que eu estava, tipo, sendo subaproveitado na universidade, como fosse assim, e eu comecei a buscar outros meios. E aí veio o empreendedorismo, a criação de soluções para problemas. A criação de soluções para problemas. E eu comecei a observar, cara, eu fiz uma pergunta para mim na época. Como é que eu consigo fazer, sei lá, o meu primeiro R$ 1.000.000? Eu lembro que eu fiz essa pergunta. Só dá para uma forma, só posso ter. Só dá se eu for para a universidade, me formar em uma coisa e aí ter um negócio. E aí comecei a estudar pessoas que tinham sucesso no que faziam. Eu comecei a ver caminhos completamente diferentes do caminho tradicional. A gente é muito levado, né, assim, no sistema, assim, muitas vezes até educacional, a gente é muito levado para viver só um caminho. Só que hoje a gente tem, agora, né, com a questão da internet, a gente tem milhares de possibilidades. Às vezes as pessoas têm até dificuldade de escolher com tanta possibilidade. Mas hoje a gente tem muitas oportunidades. Em 2019, quando eu estava na universidade e eu vi que a engenharia não ia me levar onde eu queria, eu poderia de fato enriquecer, eu poderia de fato transformar minha vida, a vida das pessoas. Com os meus conhecimentos que não fosse só na engenharia, eu falei, cara, eu posso empreender, eu posso ter um negócio, eu posso trabalhar com vendas. Eu comecei a me apaixonar por vendas, comecei a ler sobre vendas. Falo que eu comecei a comer livros. Eu lembro andando de ônibus com a mochila vermelha da Adidas na frente, um livro aqui lendo, sempre no ônibus, cheirando um sovaco diferente o tempo todo, né? Era a experiência que a gente tinha. Mas na verdade, o ponto que me chamou muita atenção foi eu tenho outras oportunidades, outras possibilidades. Onde é que eu posso ir? E aí eu comecei a. Uma coisa que é muito legal, quando você tá um pouco, às vezes, até perdido, é você começar a testar outras coisas. Aí eu entrei na organização da ESEC, entrei no meio de startups, fui começar a trabalhar com vendas. Ou seja, eu estava testando, vendo o que é que mais eu tinha gosto, paixão. Né? Eu falo que para você encontrar, por exemplo, o seu negócio ali, você tem que ter conhecimento, paixão e demanda. E onde foi que, dentro dessas possibilidades, tu mais se encontrou? Já sei a resposta, mas... Eu lembro quando eu fui fazer uma entrevista com um dono de uma startup, Adriano, grande mentor, e ele falou assim, cara, tô precisando de alguém para trabalhar com vendas. Aí eu falei, excelente. A gente falou, tu sabe sobre vendas? Eu falei, claro. Mal eu sabia, né, como vender. Mas, na verdade, ele foi um grande mentor para mim, né? E é muito importante as pessoas que se relacionem. Então, eu vi em vendas a possibilidade de, caramba, eu posso estudar sobre pessoas. Eu sempre gostei sobre desenvolvimento, né? Desenvolvimento de pessoas. Então, eu posso estudar sobre pessoas, metodologias, frameworks, métodos de vender um produto e eu posso fazer posso gerar bastante recurso, dinheiro mesmo com isso. E eu falei, nossa, então eu comecei a me apaixonar por isso. Inclusive, olha que interessante, eu tô vendo agora na minha frente um livro que foi engraçado, não tinha percebido, olha como é que são as coisas. 2017 eu vi esse livro, O Poder do Hábito. Amarelo, Charles Duhigg. Por que fazemos o que fazemos na vida dos negócios? Esse livro, ele mudou a minha relação com a leitura. Gente, eu não gostava de ler. Hoje a Cibele sabe o quanto eu sou apaixonado por leitura. Olha que Gente, engraçado esse livro. ele devora livros, assim. Não tem o perigo de eu acordar. Primeiro ele lê a Bíblia todos os dias e depois ele vai estudar o livro. Tá? A agenda dele é bloqueada para ele estudar um livro todos os dias. O que mais me encantou quando eu fui ler esse livro aqui, ó, o que mais me encantou foi a capacidade de você poder mudar e desenvolver novos hábitos. Então, Muito bom. às vezes você tem um vício, às vezes você, né, enfim, você não consegue, você tem um hábito que não te favorece. E esse livro, ele traz exatamente a possibilidade de você poder mudar os seus hábitos de uma maneira muito organizada, sabe? Foi muito metodológico. Eu achava que eu não gostava de ler, é só porque eu estava lendo os livros errados, que não fazia sentido para mim. E aí, quando eu tive acesso a esse livro, eu nem lembro quem foi que me deu, o que foi que aconteceu, mas eu sei que eu comecei a ler. E comecei a devorar esse livro no ônibus. Ele ia o tempo todo e eu lia mais. E na época foi ainda mais difícil que eu lia ele em inglês. Que eu queria treinar o inglês também. Cara, Clue, Routine, Reward. Lembro demais isso aqui. Transformou minha vida, a forma que eu lido com hábitos. E foi uma porta, né? Para eu poder começar de fato a entrar no mercado de vendas, me apaixonar por vendas. Descobri que eu era bom em vendas. Descobri que era bom em vendas. Pronto, foi uma coisa boa. Eu de fato comecei a vender os produtos, né? Da empresa. Eu trabalhei em duas empresas antes de começar a empreender.
Um era uma startup, que tinha uma plataforma em que eles faziam cotações de voos, ou seja, para buscar o menor preço para um empresário que tem funcionários que ficam viajando o tempo todo. E a outra era uma empresa de tecnologia de vídeos, que era a Sambatec. Trabalhei nessas duas empresas, foi a minha jornada trabalhando em empresa, para depois eu começar a empreender. E aí o processo dentro dessas duas foi me desenvolver na área de vendas, virar destaque na área de vendas. E o legal, escutando a tua história, que a gente percebe, é que todo o processo que tu vivenciou te ajuda a ser o Matheus que você é hoje, né? Sim, total. Então, desde o momento de ser inconformado e desbravar, desde as pessoas que você conheceu, as habilidades que desenvolveu, tu tocou um ponto muito importante, né? Que a tua virada de hábito veio muito com a questão do desenvolvimento pessoal, né? Tu falou do livro O Poder do Hábito, então foi uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito que começou a fazer com que tu estudasse mais, visse outras possibilidades. E a outra característica que eu vi muito presente no teu processo foi uma fome, né? Isso. Escutando a tua história, a gente percebe que tem essa fome de vencer, de crescer, de fazer algo novo. E às vezes o que determina se alguém permanece no jogo ou não é o quanto você tem fome, né? Muito De bom. crescer, de conquistar, o quanto aquilo realmente te consome. E muito massa essa história, mas como foi que o Matheus saiu de um vendedor, né? O vendedor lá para realmente sair da CLT e começar a empreender? Qual foi teu start? Que tu pensou assim, pronto, agora eu vou abrir minha empresa, porque a gente acompanha a tua história. Era um menino de 16 anos que queria passar na faculdade fora da Sim, cidade. sim. Foi fazer engenharia em Minas, começou no projeto, viu que não era aquilo, foi atrás de um emprego fora, se tornou expert em vendas, se tornou um grande vendedor. E como foi que tu saiu de vendas para agora eu quero ter a minha empresa, eu quero ser empresário? Boa. Só um passo anterior que eu achei muito legal, assim, você falou da fome, Sim, e eu tava lembrando que lá em casa a gente nunca passou fome, ou teve alguma sim, dificuldade, né? Dificuldade que eu digo assim, né? Às vezes, enfim, tive uma vida pobre e tal, nada do tipo. Eu tive acesso, na verdade, a coisas muito boas. E eu tenho até hoje grandes amigos que eles sempre tiveram muitos recursos e tudo. Mas tinha algo dentro de mim que falava que eu deveria ir além, né? E principalmente pela minha história, né? Um breve contexto, Sibeli sabe tudo, né? Minha esposa linda. Mas os meus pais, bem cedo, quando eu era mais novo, eles se separaram. E aí isso acabou gerando uma grande fragmentação na família. Foram muitos traumas emocionais dessa parte. E eu percebi que eu não queria viver mais aquela realidade. De fato, minha mãe teve muita dificuldade financeira, né? Enfim, atrasou muita conta, pagando dívida. Eu lembro várias vezes ela chorando na cama, olhando para boleto, com juros de banco e os juros comendo, cheque especial, tudo. E eu falei, cara, eu não vou viver isso. Na minha história, eu não vou. Foi engraçado. Foi assim, engraçado no sentido assim. Eu olhei para um problema e eu me indignei com aquilo. Isso me gerou, na verdade, naquela época, sendo muito sincero, me gerou muita raiva. E aí eu canalizei essa raiva. Eu canalizei porque, cara, eu não vou ver isso. Eu não vou ver isso que minha mãe hoje está vivendo, né? Essa dificuldade. Na época eu não tinha ainda entendimento de família, mas eu tinha entendimento de que eu vou fazer os meus negócios crescerem. Eu vou fazer dinheiro, vou dar certo na vida. Era essa a ideia. Então eu queria realmente me destacar, né? Eu queria realmente me destacar. E isso me moveu por um bom tempo. E por um bom tempo, essa teve uma parte positiva no processo. legal. Né, a história da fome que você falou. Então eu lembro que em tudo que eu fazia, eu queria gerar destaque. Era no futebol, era no colégio, nas provas e tudo mais. Tu nunca aceitou ser medíocre. Nunca, pronto, perfeito. Nunca aceitei ser medíocre. E aí eu sempre sempre me cobrei muito. Me cobrava muito, me cobrava Falta assim muito. tudo. Cobrava. Tem uma linha tênue, você tem que ter um certo cuidado, depois a gente fala sobre isso. Mas essa autocobrança para ir além, ela me ajudou bastante a poder perseguir os meus sonhos. E aí você comentou, né? Como é que foi essa transição? Então eu estava trabalhando com vendas, estava, poxa, super bem, estava crescendo, estava melhorando, então eu saí de fato de ser um estagiário ali em vendas, que era o SDR, que eu tinha sido contratado pela segunda empresa, passei pelo processo seletivo, né? Até um ponto. Pela primeira empresa para a segunda, eles tiveram que parar de vender o produto aqui. Logo, o time de vendas teve que parar, né? Então eu tive que sair da empresa, fui para a segunda. E aí eu comecei como estagiário, falei, cara, vou crescer aqui, vou me destacar. E aí com uma boa gerência, eu tinha um gerente muito bom, que é o Mateuzinho, até hoje, cara, uma pessoa incrível. 6 meses me destaquei, bati meta, e aí rampei, que a gente chama, né? Rampar é sair de estagiário e virei, de fato, vendedor mesmo.
E aí, quando eu virei vendedor, eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor. E aí foi numa época que eu fui trabalhar com a parte emocional, porque vendas é muito emocional. Sim. Vendas é muito não, sim, não, 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 aí um sim. E foi nessa época, de fato, que eu tive acesso a grandes pessoas. Isso foi muito bom, abriu muito minha mente. Então, na época lá na Samba, por exemplo, grandes empreendedores hoje, do pessoal, a turma do G4, Alfredo, Thales Gomes, o Bruno, tá? Essa moçada, ela ia lá na Sambatec para dar palestra. Gustavo Caetano, um empreendedor muito conhecido, ele tinha acesso a todo mundo. Então, eu acredito que até hoje tenha. Mas ele era, de fato, um grande destaque. Ele trazia pessoas e a gente abria a mente. E eu ia lendo mais livros, e mais livros, e mais conhecimento, e acesso a mais pessoas. E aí eu vi, de fato, tava lá trabalhando com vendas, tava crescendo, melhorando, crescendo, aprimorando, fazendo mais dinheiro. Comecei com. Lá na época eu tava com 21 anos e comecei a fazer os meus primeiros 8, 9, 10 mil reais de comissão em vendas. Falei, caraca, que loucura, não sei o quê, e tal. E aí uma coisa que aconteceu que chamou muita atenção, né? Na época, foi acontecer uma mudança na política de comissão da empresa, e foi exatamente nessa época que, de fato, no meio dessa doideira de mudança de política de comissão, uma das pessoas, que era um vendedor lá, que é um amigo, o Ada, ele falou, cara, vamos empreender, vamos criar uma agência, eu tô pensando em sair daqui e criar uma agência. Ele falou com mais outras duas pessoas e depois me contou essa ideia. Aí eu falei, cara, legal, legal, legal. Só que como é que é uma agência? Eu não sabia nada. Tá que funciona. Aí, pô, já sei um pouco. Vendo fazer junto aqui. E eu lembro que eu tive um rompimento, né? Eu tinha feito o meu pé de meia naquela época, mas eu fui dar uma rompida. Qual era a ideia? Pra gente criar o próprio negócio. Olha que importante. Eu não tava com ainda, acho que a coragem para criar o meu próprio negócio ali. Mas por meio das pessoas que eu estava, no ambiente que eu estava, elas falaram, vamos criar? Eu falei, cara, bora, vamos junto. Então pronto. E a gente criou ali na época a agência Quatro Scala, que era uma agência de marketing, que fazia meio que tudo na parte de marketing, só que a gente estava tudo aprendendo. E foi o meu primeiro projeto no mercado digital que deu sucesso, que foi o projeto da Márcia, a confeiteira, que é a história que a gente conta, né? Ai, muito legal. Eu amo essa história, né, da Quatro Escalas, que o Matheus conta, né, que foi a primeira empresa, porque muitas vezes eu escuto, Matheus, que a gente tem muitas pessoas que têm muitas justificativas plausíveis para não empreender, para não realmente, pessoas, inclusive com ótimo conhecimento técnico, com a bagagem, e eu vejo aí que, na verdade, você só precisou de uma desculpa, uma justificativa, muita fome e vontade de fazer acontecer, né? E às vezes eu acho que falta um pouco disso nas pessoas, né? De ter menos justificativas plausíveis, mas de conseguir encontrar um único motivo que te faça ir além, se claro isso fizer sentido pra você, né? Se for algo que tem dentro ali do coração. E conta pra gente lá, quatro escalas, né? É. Foi resumidamente o que aconteceu nessa agência. Como o Matheus saiu de ter essa empresa em Minas Gerais e veio parar aqui em Fortaleza, Eu voltei, né? como foi que tu saiu de lá e veio pra cá pra trilhar esse caminho, que é o que a gente conhece hoje? Uma parte muito importante do processo foram as pessoas que eu tava. Sim. Então, muitas vezes você não está crescendo ainda porque você não está num ambiente de desenvolvimento. Então, quando a gente saiu e montou a Quatro Escala, né, de fato começou ali a agência, eu lembro no primeiro dia que a gente fechou um cliente. Primeiro dia, eu lembro, na sala lá da casa, do apartamento. Eu tava lá e tal, era o primeiro dia, eu tinha saído da empresa. Eram 4 sócios. 2 tinham continuado na empresa antiga e 2 tinham saído, que era eu e o Ada, a gente era mais doidão na cabeça. Mas a gente saiu na época e aí foi começar de fato a empresa. E aí uma das coisas que aconteceu foi que no primeiro dia a gente fechou um cliente que era o Christian. E ele era um dentista que queria ir pro digital e tal. E o Christian conectou a gente com a Márcia. A Márcia era uma confeiteira, ela dava treinamentos em todo o país, treinamentos presenciais, ensinando outras mulheres a fazer um bolo chamado bolo floral. Falei, o que é bolo floral? Meu Deus, o que é isso? Falei, foi aprender sobre o mercado. Só que ela estava muito cansada porque ela viajava e não tinha nenhum curso online vendendo. E na época ela tinha 80 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, como é que não vende nada? Não vende nada aqui. E a gente foi ver que estava faltando estratégia. Então, primeiro ensinamento, né? Não adianta você ter seguidores se você não tem estratégia. Tem muita gente que tem muitos seguidores e não consegue monetizar. Consegue. Exato. E aí foi ali que a gente viu uma oportunidade de fazer algo e ela queria muito. Só que alguém, né? A gente foi ver que nesse mundo digital tinha que ter um canal chamado tráfego pago. E alguém tinha que aprender. Eu falei, cara, que negócio doido, tráfego pago, dados, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou aprender isso. Deixa eu aprender. E aí como eu gosto muito de aprofundar,
ler, curso e tal. Eu comecei a comprar curso, comecei a ler, comecei a estudar. Li todos os artigos na época do Facebook Ads. Eram mais de 500 artigos. Eu lia, eu acho que, sei lá, uns 3 ou 5 por dia. E fui lendo. Mas tinha uma missão que eu fiz, aqueles desafios loucos, né? Aham. Porque eu queria conhecer a plataforma, eu queria saber como dominar, eu queria dominar tráfego pago, dominar mesmo, saber tudo. E aí, foi nesse projeto que a gente criou o primeiro curso online da Massa. Ela já tinha alguns materiais, alguns produtos construídos, mas a gente foi criar o primeiro. E à medida que a gente criou, a gente foi testando algumas estratégias. Fez um lançamento pelo WhatsApp, depois um lançamentozinho pequeno, aí fez ali os seus 5, 10 mil reais, falou, opa, legal, tá rodando. Depois foi um pouquinho maior, fez 20 mil, aí depois a gente foi melhorando as estratégias. Até que chegou aquele grande lançamento, né? Então, nesse projeto, só uma breve história, a gente estava construindo os primeiros cursos dela e ela morava em. A gente estava em Belo Horizonte, ela morava em Goiânia. Em Goiás, perdão, né? Uma cidade lá de Goiás. E ela gravava lá com o celular e tudo mais. O pessoal fica com desculpa, né? Ah, não tenho câmera. Ah, não sei o quê. E ela gravava o curso todo ensinando a fazer bolo online, né? Beleza. Eu lembro que a gente foi fazer um lançamento maior. A gente investiu 30 mil reais. A gente era sócio 50-50. Quando a gente investiu 30 mil, a gente trouxe 20 mil pessoas para um grupo de Facebook na época. Meu Deus, a gente foi entrar nesse lançamento, tipo assim, cara, a gente vai fazer 500 mil reais, a gente vai fazer 1 milhão. A gente agora a gente vai mudar de vida e tal. E o que foi que aconteceu? 20 mil pessoas no grupo do Facebook, uma live que a gente foi fazer. Nessa live que a gente foi fazer, uma live mais ou menos 7 horas da noite, a Márcia tinha todo o script da live, né? Pra quem não sabe, isso é uma estratégia de lançamentos, principalmente de lançamento de semente. Quando chegou no meio da live, ela introduziu o pitch. O pessoal tava adorando. Nossa, Márcia, eu te amo. Meu Deus, que aula incrível. Pá, pá, pá. Eu acho que tinha uns 2 mil pessoas nessa aula. 2019. Chegou no meio da aula, por algum motivo. Eu não sei se o tráfego rodou antes. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas uma pessoa viu, de fato, quanto é que era o preço do produto antes da gente anunciar. E aí ela chegou nos comentários e falou assim: Puxa vida, Márcia, eu queria tanto entrar nesse teu produto, eu não lembro agora o nome, mas não vai dar, tá tanto, acho que era 797, não dá pra mim. Bum, mandou no comentário e saiu da live. Gente, começou um efeito cascata. E aí várias pessoas começaram, nossa, Márcia, eu queria tanto, também não dá. E a Márcia não tava vendo isso, só a gente tava vendo. Botei a mão na cabeça e falei, meu Deus. O pessoal começou a sair da live. Final da live, 5 pessoas compraram. Cara, entrou em desespero. A gente passou a madrugada, eu lembro disso, ajeitando o produto, ajeitando a estratégia. Falei, cara, o que é que a gente faz e tal. E era um dinheiro importante, né? A gente não tinha caixa ali na época, era só o dinheiro que a gente tinha. Falei assim, cara, o que é que a gente faz? Aí foi, nessa virada de noite, a gente teve a ideia de segmentar os produtos e começou a vender produtos mais baratos nesse lançamento. No final dos lançamentos, os 7 dias de carrinho aberto, a gente fez 60 mil reais. Recuperou o investimento, ficou com 30 mil em lucro, mas veio junto com isso uma decepção, uma frustração. A gente esperava que de fato ia dar muito mais resultado e não deu. E foi naquele momento que eu tomei uma decisão. Nunca mais dependemos apenas de lançamento. Nunca mais a gente vai só fazer lançamentos. Vai ter que criar outras estratégias para vender o nosso produto para outras pessoas todos os dias, por exemplo. E ali começou uma transição, de fato, de fato, a gente crescer no mercado digital. E eu comecei a estudar cada vez mais. Quando foi de 19 para 2020, veio, né, de fato, essa questão da pandemia. Eu já tinha voltado para Fortaleza. E nessa época eu estava numa transição de sair da 4 Escala e, de fato, criar uma agência de tráfego pago. Né? Por uma questão de não alinhamento entre os sócios, né? A gente não estava olhando para o mesmo ponto. Eu achei que seria melhor a gente, de fato, segmentar ali naquele momento, cada um ia para o seu lado. E beleza, aí um sócio saiu e tudo mais, a gente terminou a nossa sociedade, cada um foi para o seu lado e eu fui criar uma agência voltada para tráfego pago. Nossa, foi uma explosão. Porque na época da pandemia, no começo, os negócios tiveram todos ir para o digital. Sim, Então a necessidade de tráfego eram milhares de negócios. sim. Era empresa de serviço, de venda de produto físico, lojas, empresa de produto digital. E foi nessa época de 20 para 21 que eu, de fato, eu tive uma grande oportunidade nas mãos. O que foi que eu fiz? Eu comecei a pegar algumas pessoas e fazer no próprio Stories. Você quer saber como é que o tráfego pago pode te ajudar?
vem para uma call comigo que eu vou te ensinar como é que tu faz. Ou seja, eu chamava para uma call, Aham. dava umas estratégias para a pessoa e no final, quer que eu faça para ti? Uhum. Ou seja, aí vendia o meu serviço de tráfego. Muito bom. E isso começou a dar muito certo. Sim. Porque Foi então que nasceu a famosa Cortez Mídias. Cortez Mídias nasceu aí, a agência de tráfego pago, que a gente tem até hoje. Sim. E essa agência de tráfego pago, o foco dela era ajudar pessoas a aumentar o faturamento do negócio, utilizando anúncios. E aí, de fato, eu comecei a fazer um trabalho, começar a dar resultado, né? De fato, eu tive até um cliente muito bom, que é o Ian até hoje, é o Ian Rodrigues, que é de fato especialista em corridas. Eu fazia o tráfego da empresa dele, da assessoria de corridas, e ele começou a produzir conteúdo na internet. Só que ele começou a viralizar de uma maneira brutal e utilizar tráfego e crescer. Em um ano, ele chegou a 250 mil seguidores, assim. Foi brutal o crescimento dele. E foi aí, de fato, que o negócio digital começou a acontecer. E aí novas oportunidades surgiram também. Nossa, que legal, né? Pra tu ver, um passo, né? A gente pegando do ponto do começo, do estudante de engenharia que teve toda a jornada e trajetória. E às vezes alguém pode olhar assim, nossa, foi rápido, né? O crescimento do Matheus, mas não sabe quantos nãos, quantos sims. Eu acredito que você deve ter tido muita coragem Uhum. pra falar assim: vou largar a faculdade pra empreender. De agora vou abrir mão dessa empresa e vou criar minha própria empresa. Uhum. Então, eu acredito que teve muito essa coragem, né? E a vida do empreendedor muitas vezes é isso, né? A gente tem que dar um passo de confiança para a gente poder conseguir criar algo novo que realmente impacte dentro do mercado. Verdade. E dentro desse cenário, Matheus, tu teve algum arrependimento, assim, que tu olha para trás e assim, poxa, eu teria feito diferente? Uhum. Ou tua trajetória tu acha que foi como tinha que ser? Como é que tu enxerga? Bom, não, tem um muito claro pra mim, né? Que é mais comportamental. Cara, você tem que ter um cuidado muito grande na trajetória, que é não achar, cuidado com o seu ego. Muito cuidado com o seu ego, porque quando eu comecei a crescer no mercado digital e comecei a ter micro resultados e comecei de fato a ser reconhecido pelo que eu fazia, começou a vir, o ego começou a inflar, Uhum. né? Então assim, eu sei bastante, né? Tá todo mundo me procurando e tudo mais. E às vezes você tá com um resultado que é muito bom para você, mas é aí um resultado local, né? Assim, claro que às vezes eu via muitas pessoas falar, nossa, você tem que ter cuidado até com as pessoas que você escuta para não, nossa, você tá voando, você tá no outro patamar e tudo mais. E aí você vai considerando aquele ali uma verdade. Você vai considerando a verdade, você vai considerando a verdade e você não presta atenção de que você precisa estar sempre plantando. Plantando o quê? Sempre buscando mais conhecimento, buscando se atualizar, buscando ajudar mais pessoas e tudo mais. Ou seja, fazer as suas estratégias de desenvolvimento. Então, às vezes tem empresários que eles constroem algo legal e pronto. Aí ele acha que agora, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez de um cara chamado Marcos Paulo, muito boa a frase, né? Sucesso é que nem aluguel, você tem que pagar todo mês. Sim. Então, não é porque você tem um mini sucesso que você garantiu ali o seu sucesso para sempre. Você tem que continuar plantando. Então, uma das coisas que eu mais me arrependo e que foi um grande ensinamento para mim, foi a questão da arrogância. De eu conseguir, se eu voltasse, né, num tempo, eu olharia mais com um pé de humildade, com a sandália da humildade, Entendi. para falar assim, cara, eu não sou sabichão, eu não sei de tudo, continuo precisando de ajuda, eu tenho que estar no ambiente com as pessoas certas, porque, de fato, quando você vai crescendo tendo resultado, você pode se deixar enganar por isso, né? Então, isso aí foi um ponto chave do meu processo que eu voltaria e mudaria isso. E aí, claro, Deus foi me mostrando de outras formas, né? No decorrer da trajetória que a gente sabe Sim. como mudar esse sentimento e como me reconhecer, de fato, como uma pessoa que precisa sempre estar nos ambientes certos, com as pessoas certas e precisa estar buscando se desenvolver continuamente. E é legal escutar isso, né? Porque às vezes a gente não entende que às vezes não tá pronto para receber algo, né? Uhum. A coisa certa na hora errada pode se tornar coisa errada, né? Se hoje que a gente vive, né, os números que a gente alcança, os faturamentos que a gente alcança, talvez estivesse vendo lá no começo da tua trajetória na Nossa, tá Cortez louco. Mídias, não seria o Matheus que você é hoje, né? Então É. foi preciso. Muitas vezes a gente reclama do processo, da dificuldade, mas ela produz na gente as virtudes necessárias para que a gente consiga ter raiz o suficiente para sustentar aquilo que a gente vai trazer, né? E é notório esse crescimento, né? Que quando você vai contando a história, a gente percebe que tem um crescimento profissional, mas tem um crescimento muito do Matheus como pessoa, Isso. né? De responsabilidade, o Matheus ali corajoso, o Matheus ali que executa, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Cortez Mídias ali de pertinho e saber sempre que você trabalhou com excelência, com a entrega, com o resultado, com performance, né? Você é essa pessoa de alta performance e que trouxe isso para dentro do teu negócio. Muito bom.
Então teve a Cortez Mídias, né, que era a prestação de serviço de tráfego pago, e depois surgiu, né, a CMC Digital como continuação disso. Hoje, você considera que alguém, um empresário, que ele tá aí paquerando entrar no digital ou já está, mas não tem escala. Uhum. Você acredita que o digital é para todo mundo, é para qualquer empresário, é para qualquer pessoa, ou não é um perfil específico de pessoa? Hoje, pela experiência que você tem, né, hoje não só mais como dono da Cortez Mídias, mas como, né, CEO da CMC Digital, que é a empresa aí que alcança, né, um excelente faturamento e gera também faturamento para outras pessoas. O que que tu enxerga que é se tem um decisor, um limiar para que alguém entre dentro do digital? Na verdade, essa vergonha na cara mesmo. Porque vamos lá, gente. Vamos entrar num consenso, né? A internet hoje é o grande canal, de fato, de tomada de decisão, ou pelo menos parte da tomada de decisão. Você vai num médico, você vai num nutricionista, você vai numa loja. Onde é que você olha essas. Quem é a pessoa? Você vai aonde? Você vai no Instagram, né? Hoje você vai no Instagram, você entra nas redes sociais para ver de fato é, é, quem é aquela pessoa, como é que é o negócio e tudo mais, pra ver se faz sentido. Você vai no restaurante, você vai no Instagram, você vai ver as fotos do restaurante, será que é bom lá? Será que é legal e tal? Então, todas as empresas, se você é empresário, você precisa se comunicar na internet, você precisa. Ah, eu sou o CEO do negócio, precisa se comunicar na internet para que você consiga, de fato, ter uma maior entrada com o teu público-alvo, gere identificação. É muito bom gerar identificação porque você separa, né? Quem é que realmente quer consumir o teu produto ou serviço e que se identifica com você e os seus valores, os valores da empresa, e quem não quer. Então, mesmo que você não venda produto digital, independente do que você vende, serviço, produto, físico, enfim, você tem que estar no digital para, de fato, atrair o público certo. Você precisa estar. Agora, a questão dos infoprodutos, eles vêm muito como uma oportunidade que a gente tem. O mercado do infoproduto ele é um mercado de conhecimento, ele é um mercado de ensino. Então, hoje tem vários profissionais e empresários que a forma que você pode escalar o seu negócio é com produto digital. E eu vou te dar um exemplo. Recentemente estava conversando com um empresário, hoje a gente ajuda muitos empresários, né, a criar negócios digitais, e ele estava falando de um SaaS, um Software as a Service, uma plataforma que ele tem, de fato, para ajudar o cliente dele com a parte de tecnologia. Só que poucos empresários sabem disso. Hoje você tem uma plataforma para vender para o seu cliente, mas vamos dizer que esse cliente ainda não te conhece, ou vamos dizer que de fato você só tenha os produtos para ajudar o cliente, que é uma plataforma de tecnologia onde você vai fazer o desenvolvimento de outras ferramentas para o seu cliente, para o seu público-alvo. Uma das melhores formas de você chegar em mais pessoas é você ter um infoproduto. Se você tiver um curso, um material, você pode muito bem impactar o seu cliente, trazer ele para consumir esse conteúdo, esse curso, esse material, e com isso você conscientiza ele para comprar o seu produto. É como se fosse esse produto um momento de você ganhar dinheiro e também adquirir aquele cliente, né? Exato. Isso é muito normal, por Muito exemplo, bom. é muito tranquilo a gente pensar nisso quando a gente está falando de uma prestação de serviço. Exemplo, Matheus. Então vamos lá, a gente tem aqui a agência de tráfego, né? Certo. Então eu posso de fato construir um curso ensinando tráfego para os clientes. Eu Sim. posso ensinar o cliente, né, como é que Básico. o básico, então como é que ele pode mexer na ferramenta, ou como ele pode fazer as primeiras campanhas. Ah, Matheus, mas eu não vou vender mais o seu serviço. Na verdade, você vai potencializar a venda. Uhum. Porque você vai ter um cliente que vai estar muito mais consciente Muito bom. e muito mais preparado para consumir o seu serviço. E aí você consegue, de fato, aumentar a sua lucratividade, porque você vende o primeiro produto, conscientiza o cliente e ele ainda compra o seu serviço. Então, assim, é uma outra maneira de alcançar, de você aumentar a sua renda e aumentar a sua base de leads, né? Porque a gente sabe que a briga hoje da empresa é por lead qualificado, né? E é engraçado que se a gente para pensar, sou dono de um negócio de moda. Exemplo rápido, tá? Então eu tenho uma marca de roupas. Matheus, eu posso fazer infoprodutos, eu dou fazer infoprodutos? Eu falo, não, só se você quiser fazer mais dinheiro, senão fica do jeito que tá. Mas quando você tem um produto físico, você vai escalar a venda desse produto físico, você pode criar um e-commerce. Então você tem um e-commerce, você vai ter uma loja online e vai vender para todo o país. Ótimo, coisa linda, maravilhosa. Quando você tem um infoproduto, você vai poder ensinar outras pessoas a desenvolverem a sua marca de roupa. Ou você pode ensinar outras pessoas a crescer nesse mercado de venda de produto físico.
Você pode pegar vários conhecimentos que você tem. Marketing, um marketing estratégico, para vender de fato produtos físicos da internet, ou vender de fato roupas e tudo mais. Ah, Matheus, mas eu vou compartilhar o meu conhecimento. Mas ao fazer isso, você vai conseguir impactar mais pessoas, vai crescer o seu negócio, vai ter 2 negócios rodando e você vai se tornar uma grande autoridade no mercado. Porque você gera mais impacto, mais transformação, faz mais dinheiro, Né? vira referência assim, nossa, é aquela pessoa. Olha, essa aqui não é só, ela não tem só a marca de roupa, é uma mentora de pessoas que desenvolvem marcas de roupa. Sim. Então, se ela é uma mentora, ela muito significativamente ela tem um negócio de sucesso. Então, isso é uma forma de você crescer o seu negócio com o mercado digital. Muito, muito bom. Tivemos uma aula aqui, né? Mas pra gente voltar um pouquinho na tua história, né? A gente fechar o ponto, pra quem não conhece, rapidamente, como é que o Matheus saiu? Um minutinho. Da Cortez Mídias pra hoje, né? Ser realmente um expert do digital e ensinar outras pessoas a viverem de produto digital, a escalarem o seu negócio. Como foi essa transição? Porque do tráfego pago foi um pulo, né? Mas como foi que, de fato, tu fincou nesse ramo? Eu estava prestando serviço de tráfego Certo. e com esse serviço de tráfego a gente estava tendo mais clientes. Logo, para escalar, eu precisava de mais gente. E à medida que eu fui vendo, eu falei, nossa, então não é só saber fazer tráfego, eu tenho que ser um empresário bom. Eu tenho que saber mexer com pessoas. E aí foi aquela luta, né? Como é que eu sei, como é que eu desenvolvo pessoas e tudo mais? Eu falei, nossa, para eu crescer o negócio, para eu aumentar o faturamento do negócio, eu preciso, para aumentar o faturamento, de mais pessoas. E eu vou precisar liderar essas pessoas, organizar, fazer todo um processo de gestão. Eu falei, beleza, eu já tenho esse caminho na prestação de serviço. Tudo bem, é um caminho. Será que tem outro? Quando eu olhei e fiz de novo a pergunta, será que tem outro caminho? Eu lembrei de tudo que eu estava fazendo com os infoprodutos dos clientes. Então, os infoprodutos dos clientes eram um custo, eu tinha, só para você ter ideia, tinha clientes que a gente investia, eu investia 250 mil reais por mês e gerava 1, 2, 5, até 10 milhões de reais no mês com produtos digitais. Então, uma margem altíssima, uma margem de lucro alta. Cortez Mídias, tu teve experiência de gerir negócios digitais milionários. Milionários, né? Multimilionários, negócios realmente muito grandes mesmo, que assim, era um volume de compra muito grande, né? Gerava dos infoprodutos. Produtos de todo tipo, produtos de 10 mil reais, 15 mil, 20 mil, produtos de 300 reais, 400 reais, 500 reais. Isso é um mercado que eu gostei muito, pelo nível de escala, capacidade de você vender para várias pessoas, né? E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, cara, como é que eu posso escalar um negócio? Eu posso ter produtos digitais. E aí eu comecei a fazer os meus primeiros cursos e consultorias. Só que quando eu olhei para aquilo, eu falei, posso investir no meu caminho, ou eu posso pegar um expert e a gente virar sócio e crescer junto. E aí foi de fato que a gente começou esse processo juntos, né? Eu e você, como casal, onde a gente pegou o conhecimento que você tinha, criou outros produtos, e aí com esses produtos a gente começou a vender para o mercado e começou a escalar o nosso negócio. Então era algo que eu já estava fazendo em outro negócio, em outros negócios, mas aí era mais como uma prestação de serviço. E agora a gente se tornou sócio e ia crescer junto. E eu falei, excelente, vou usar as minhas habilidades, Sibeli usa a dela, e a gente vai crescer junto. E isso foi importante para fazer essa transição para o mercado digital, porque o meu grande ponto é, se eu tiver que escalar, eu vou ter que utilizar mais ainda do meu tempo. E eu queria ter alguma coisa que vendesse sem precisar do meu tempo. Sim. Eu queria prestar o serviço, legal, mas eu queria ter alguma coisa que não dependesse só do meu tempo. E aí foi nesse processo que a gente começou, de fato, a vender os infoprodutos. O engraçado nessa trajetória é que os dois mantiveram a sua empresa base, né? Eu mantive a clínica de nutrição, Sim. você manteve a Cortez Mídias, né? E pra gente foi muito significativo, né? Eu, particularmente, saí lá de ganhar uns 30 mil reais por mês pra gente ter feito 1 milhão no ano, com um retorno sobre investimento muito alto, né? Então, assim, acho que quando a gente olha para um resultado desse, não, a gente sabe que não é só sobre dinheiro, Sim. mas a gente entende que não tem como comparar, né, a escala. Mas vocês percebem na história do Matheus, né, o quanto ele teve que comer, como fala aqui no Ceará, cuscuz, meu filho. Foi muito cuscuz ali pra chegar até onde. Não, e eu lembro demais, várias vezes eram reuniões, assim, eu via com clientes, cara, sabe aquela coisa de não tem hora pra perder, Acabar, pra né? acabar, assim, tipo assim, vamos até o fim, vamos fazer acontecer, eu queria gerar resultado. Sim. Meu foco era, quero gerar resultado, quero gerar case, quero gerar case, quero gerar case. Então, as reuniões terminavam 1 hora da manhã, e aí, tipo, com o cliente mesmo. E eu costumo falar que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras, né? Então, o Matheus que queria dar o melhor dele lá
tanto nas startups que ele trabalhava, era o mesmo Matheus que deu o melhor na Quarta Escala, é o mesmo Matheus que dava o melhor na Cortez Mídias e que segue dando o melhor hoje para os seus alunos, né? Que ainda teve o passo de sair dessa parte do estratégico, né? E virar finalmente abrir o seu conhecimento, a sua estratégia que foi tão inovadora, com grande impacto. Mas agora eu quero saber como foi o momento que tu percebeu assim, deu certo. É isso daqui. Porque o Matheus passou por muitas nuances, né? E muitas transições. Eu não vejo que tu teve uma transição de carreira, até porque é como se cada passo que tu desse abrisse uma nova porta, né? Sim. Mas assim, qual foi o momento que tu falou assim, ó, é isso, é o digital, deu certo, deu assim um estalo. Eu lembro de um notas que eu fiz no celular. Certo. E esse notas era assim. Eu tinha muitos desafios mentais mesmo, de tipo assim, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que eu devo mudar? E aí sempre surgem oportunidades, né? Uhum. Acho que o sucesso, ele tá ligado muito à capacidade de você dizer não a muitas coisas. E você dizer sim a algumas outras que fazem sentido, as coisas certas. Então, eu tinha que olhar e eu falava, cara, não dá. A única coisa que eu preciso não fazer é ficar pulando de galho em galho. Então eu preciso escolher uma coisa e ficar muito bom nisso e tal. Porque a minha tendência seria ir para uma coisa, depois ir para outra e tudo mais. E aí eu falei assim, eu tenho 10 anos. Eu botei no Notas. Eu tenho 10 anos para dar certo no digital. Certo, campeão. Eu comecei em 2019, eu realmente vi que começou a dar certo ali em 2023. 2023 para 24, né? 3 anos mesmo. Uns 4 anos. Mas na verdade, assim, e hoje a gente olha e fala assim, tá, deu certo aqui e a gente continua plantando porque a gente sabe que tem muito mais além para ir, né? Mas um ponto que é muito importante ressaltar é, eu decidi fazer o digital dar certo e eu botei na minha mentalidade é o seguinte, para parar com aquela ansiedade, aquela Sim. pressão. Nossa, tem muita gente, Nossa. Matheus, que vive isso. Talvez tenham pessoas que estão escutando a gente agora e tá aqui. Cara, tô investindo em digital, comecei a fazer tráfego pago, tô vendo o produto e a pessoa tá naquela ansiedade. Será que é isso mesmo? Não tá dando certo, vou desistir. E tenta uma coisa, tenta outra, e vai pra afiliado, e vai pra tentar vender curso dos outros, assim. Qual Sabe o que o acontece? conselho que tu acha que, assim, que ajudar essa pessoa a sair dessa ansiedade? Porque existe o gráfico do desconhecido. Eu tava falando ontem Conta sobre pra isso, o gente. gráfico desconhecido, né? Não dá para eu desenhar aqui, mas vocês vão entender. Às vezes a gente tá num ponto da vida, independente se você já tiver tido sucesso ou não, mas imagina que você tá, às vezes você tá iniciando sua trajetória, você tem anos de carreira, enfim, tá. Você tá bem aqui, você quer chegar bem aqui. E aí, o que que acontece? Todo mundo quer que você vá linha reta. Sim. Ou seja, a forma mais. O que é que faz com que ligue, né? Faz com que você caminhe de maneira mais rápida entre dois pontos? É uma linha reta. Sim. Uma linha reta entre dois pontos é o caminho mais rápido dele. Todo mundo quer que seja assim. Só que na vida real não é assim. Na vida real tem as curvas, tem os declínios, tem as subidas. O que que acontece? Qual é a parada? Quando você está aqui e tem um micro resultado, às vezes você tem um micro resultado, tem um micro sucesso, né? Vamos dizer assim. Às vezes você a partir dali dá uma acomodada. Ou então fala, ou então, né, faz aquele negócio que eu falei da arrogância, aí sobe e tudo mais. E aí você começa a cair. Ou então, vamos inverter a situação. Você tá aqui, aí você tá tentando, pum, tem um prejuízo, deu errado. Porque é o mais difícil dizer a engrenagem, né? O sair do lugar. Sair do lugar. Aí, cara, comecei e tal, tentei isso, não deu certo. Você foi lá. Só que qual é o grande ponto? Você vem aqui, aí, putz, não deu certo. Aí tá tentando, nossa, melhorou um pouquinho. Aí, nossa, mas não deu certo de novo. Tá tentando, melhorou um pouquinho. Subiu aqui. Opa, aí não deu certo de novo. Tá tentando, encontrou um pouquinho. Acertou em algo. Subiu, cresceu, chegou num ponto. Onde é que eu tô querendo chegar? A gente tem que começar a olhar mais pro processo, o empilhamento de fracassos para te levar ao resultado desejado. O empilhamento de falhas que vão te levar ao sucesso. Qual é o problema e junto com isso a solução? As pessoas não querem passar pelo processo de crescimento. Verdade. Quer que seja do dia para a noite. E aí olha o Instagram de outra pessoa tendo sucesso e fala, eu sou horrível, eu sou ruim. Comparação. Mas, Matheus, às vezes é um pouco até covarde, né? Tipo Uhum. assim, a gente tá aqui tentando
Tô falando assim para quem tá no início, então para quem tá no momento de baixa, talvez você que já é empresário, já fatura, mas tá ali num momento que não tá tão estável, você tá cansada Uhum. do seu ritmo de trabalho, aí vê aquela pessoa, aquela angústia que a pessoa tá vivendo, e ela abre o Instagram, aí vê fulano de tal viajando, com carro Novo, vê casa Matheus nova. de 1 milhão, não sei o quê, faturando, comprando BMW. Eu olho para aquilo dali e falo, poxa, minha vida é uma porcaria. Poxa, Uhum. eu sou incompetente. Como é que a pessoa consegue olhar para o outro e entender que o sucesso do outro não diz sobre o fracasso dela? Nossa, Como é que uma pessoa que está nesse processo de tentar, que a gente sabe que é desgastante, né? A gente tem que criar algo novo, fazer algo diferente. Como é que ela sai desse lugar de comparação para o lugar de isso aqui é uma inspiração e realmente aquilo dali não ser um peso emocional e um processo que era para ser um desafio interno não se tornar uma competição, muitas vezes de ego, né? Para mostrar. Ó, muito bom. Vou aqui pra câmera, tá? Falar direto com você que tá escutando isso. Primeira coisa que você precisa lembrar, o que você vê no Instagram é apenas uma pequena parcela da vida de uma pessoa. Ninguém abre uma live mostrando que tá brigando. Então, o que você vê no Instagram é apenas uma pequena fração da vida de uma pessoa. Então, todos nós passamos por desafios e dificuldades. Você precisa lembrar disso, porque senão você vai colocar a pessoa num pedestal e achar que ela é perfeita. Primeiro ponto. Segundo ponto, os resultados ou a vida que a pessoa tem não é igual à sua vida. Cada um tem uma terra, tem de fato um dom, uma habilidade a se desenvolver. O processo que ela passou, a jornada que essa pessoa passou para ter os resultados que ela tem, muitas vezes foram bem desafiadores e ela tem, de fato, o mérito de ter construído aquilo. Ela tem, de fato, um processo de construção. Ela plantou para estar, de fato, colhendo aquele resultado. É só você enxergar que você também vai passar pelo seu plantio e depois a sua colheita. E aí, quando você enxerga que você tem outras habilidades e outros dons e que o sucesso de outra pessoa não impede que você tenha sucesso, porque muitas vezes o pensamento é: se alguém tem sucesso, eu não posso ter. Isso é um pensamento de escassez. Quando você olha e fala: se aquela pessoa tem sucesso, é porque eu também posso ter. Aí eu mudo essa frase, essa crença, aí eu consigo de fato construir algo que seja mais, de fato, duradouro, longevo. E eu tiro aquela pressão da comparação. Eu sofri demais com isso, demais. Me comparava o tempo todo, todo o tempo, todos os dias. E uma das coisas que tem muito a ver com a comparação é de você não saber, de fato, quem você é, a sua verdadeira identidade, e não saber as suas habilidades. Muitas vezes você precisa se rodear de pessoas que vão te lembrar quem você é. Porque nas horas mais difíceis, essas pessoas vão falar: ei, você não é esse monstro que você está pensando, não. Olha aqui as suas habilidades, olha aqui os seus talentos, olha o que que você pode utilizar. Sai desse pensamento de vítima e olha de fato que Deus te deu dons e talentos para você utilizar e ajudar outras pessoas. Porque muitas vezes você entra nessa linha de pensamento e é só ladeira abaixo, é só um buraco. E a gente precisa lembrar que Deus nos deu dons e talentos e eles precisam ser utilizados. E tá tudo bem, às vezes você não tá tendo aqueles resultados porque você está num processo de plantio. A questão é que muitas vezes o desespero em mostrar que está tendo resultado, ele faz com que você atrapalhe o seu sucesso. Porque você quer tanto mostrar, que tal agora não focar na métrica de mostrar, mas verdadeiramente construir algo que vai mudar a vida das pessoas? Que tal de fato você, de fato, ter resultados, ter sucesso no que você faz, impactar a vida de pessoas, mas você enxergar que o processo ele é muito mais importante do que aquele ponto de chegada. Aquele ponto de chegada é massa. Eu lembro várias vezes a gente olhando, falando: cara, eu quero ter esse faturamento, eu quero faturar milhões de reais, eu quero ter um negócio digital, tal. Isso foi um drive, né? Ou seja, foi de fato um motivador muito grande. Mas eu preciso lembrar que a jornada que eu passo, que eu me desenvolvo, a pessoa que eu me torno é mais importante do resultado que eu tenho. O resultado é a consequência. E aí, quando eu olho para outra pessoa e eu fico olhando, né, para o que ela está construindo, para o caminho que ela está, eu paro de olhar para o meu, né? Então, tem inclusive um versículo na Bíblia que ele fala exatamente sobre isso, que aquela pessoa que está plantando, ela não tem tempo de olhar para trás. Ela não tem tempo de olhar para trás, porque ela está sempre olhando para frente, para o caminho dela. E aí, quando eu enxergo isso, eu começo a olhar cara, se as pessoas estão tendo resultado, eu também posso ter.
Ao invés de eu ficar com aquele olhar mais egoísta, mais individualista, só pensando nas minhas coisas, Sim. eu posso começar a ver que o mundo é cheio de oportunidades. E aí, quando o mundo é cheio de oportunidades, eu consigo aproveitar essas boas oportunidades. Só que existe um processo, existe um plantio. E eu preciso, de fato, olhar para isso e falar, cara, eu tô numa jornada a percorrer, jornada minha. Sim. Tem gente que tem resultado com 2 anos de digital. Tem gente que tem resultado com 15 anos de digital. Tem gente que tem resultado com 6. É a jornada de cada um. Isso isso não é o ponto que a gente deve se desesperar. Na verdade, isso é um ponto maravilhoso, que cada um tem uma trajetória. Sim. E aí, quando eu olho para isso, eu consigo focar na minha trajetória. No que. Se eu não foco na minha trajetória, eu não consigo focar no que Deus quer desenvolver na minha vida. E a gente consegue entender que cada pessoa vive estações, né? Por exemplo, o figueiro, ele dá frutos diferentes na época do ano de outras árvores. É. Então, eu posso olhar para um figo no momento que ele não tá dando frutos e dizer assim que essa árvore é infrutífera, que ela só tá na estação dela. Exato. E às vezes você tá nessa estação de quê? De plantio, de adubo, de cultivar, de construir mesmo, para que depois você finalmente dê frutos. E às vezes a gente é muito injusto com a gente em comparar o nosso momento de adubo com alguém que já está na fase da colheita, né? E muitas vezes, por mais que você olhe para a vida de alguém, você veja assim, nossa, foi muito rápido com essa pessoa. Pode ter certeza que tem uma trajetória que você não tá vendo 100%. que ela é. 100%. Ficou claro, né, que a trajetória do Matheus não começou em 2019. E também não começou com 16 anos. Começou quando você se tornou um aluno dedicado. O Matheus não falou aqui, tá, gente? Mas ele é extremamente inteligente. Sempre foi destaque da turma, sempre tirou notas boas, né? Então o Matheus sempre foi esse inconformado, esse dar o melhor. É algo do Matheus. Então ele dava o melhor dele para aprender matemática, português e história que ele, teoricamente, não usaria para o que ele trabalha hoje, né? Mas esse comportamento dele carrega em tudo que faz. E às vezes a gente é um mau funcionário, às vezes a gente faz o básico na empresa que a gente tá, e a gente olha para nossa trajetória, quer ganhar muito e acha que a vida vai nos dar algo. Eu sempre falo isso para todos, né? A forma como a gente faz uma coisa, a forma como a gente faz todas as outras, né? Então, acho que você quer crescer, acho que você faz isso que você disse, né? De olhar menos para o outro e focar no que você tá plantando. E é legal essa trajetória do plantio, porque tem uma historinha que quando você tá plantando, muitas vezes vai vir um corvo e roubar uma semente. Boa. E tem muita gente que, ao invés de continuar plantando, passa 2 dias rodando atrás do corvo que roubou 2 sementes que Ao deixa invés de de plantar. continuar. E se você continuar plantando, mesmo que tenha pessoas que roubem algo seu, que pegam oportunidade sua, ela vai ficar com 2 sementes, enquanto você tem um terreno todo de plantio, né? Então, olhando para essa ótica, se a gente for falar um pouquinho sobre essa parte do desenvolvimento pessoal, porque sempre a gente fala, né, que um CNPJ, o CPF, ele tem que ser mais do que CNPJ, ele é só um reflexo de quem você é essa trajetória mesmo de você focar no que você tá plantando. Gente, vocês têm que ter esposos assim, tá? Que te dá vai dar bola, assim. Lindo. E, Matheus, uma das nossas últimas perguntinhas. Como foi que o digital impactou sua vida pessoal e financeira? Porque a gente está falando sobre trajetória, desenvolvimento, mas eu acredito muito que o trabalhador é digno do seu salário, como está ali na palavra de Deus. E eu acredito que o dinheiro traz dignidade, né? Assim como você contou, né, sobre a sua mãe, que passou por um momento que ela enfrentou dívidas. E hoje você consegue ter uma vida bem mais em paz, bem mais tranquila, né? A minha casa do Matheus, ela ajuda os meus pais, né, que veio de uma condição mais humilde. Então, assim, a gente vê o quanto o dinheiro, ele impacta. Eu agora que tô gravidinha, né, que tive trombose, a gente consegue pagar os melhores médicos para esse tratamento. Então, assim, eu vejo particularmente que o dinheiro, ele não é só o dinheiro em si, né, mas as portas que abre, né, como trabalhador do salário, a gente se esforça pelo melhor, a gente acaba acessando o melhor. Como é que tu vê isso, essa questão do impacto do digital financeiramente e também na tua vida pessoal? Assim, eu sempre gostei de coisa boa, sabe? Né? Sim. Principalmente experiências. Um restaurante legal. Mais do que coisas, Matheus. Mais que coisa. Eu gosto de coisa. Ela gosta mais de coisa. Mas eu só gostei de ter boas experiências. E de possibilidade, né? De ter a possibilidade. Como eu não tinha tanta possibilidade lá na minha casa, com minha mãe, né? Assim, de fato, de ter, assim, grande experiência. Eu tinha com amigos, mas não lá em casa. Eu falei, cara, quando eu crescer, eu quero ter boas experiências. E que massa você poder percorrer a jornada da vida tendo boas experiências, de poder fazer uma viagem legal, de poder ir num restaurante legal, comer uma comida legal, de viver experiências, né? Ou seja, cara, um dia a vida acaba, né? Um dia a gente morre.
né? E aí, se Deus quiser, a gente vai estar lá no céu. Sim. E vai ser lá incrível. Só que, e a experiência que a gente tem aqui? Como é que a gente viveu a nossa vida aqui na Terra? Então, eu ficava olhando e falava, cara, se alguém pode viver uma experiência boa, eu também posso. E aí eu falava, o que que eu posso fazer para isso? Então, o impacto digital para mim, na parte financeira, foi de eu poder viver excelentes experiências com as pessoas que eu mais amo. Porque no final das contas a gente lembra disso, né? São das histórias, das experiências e as pessoas que a gente viveu. Então, eu tava lembrando aqui agora, tu falou, não sei se foi nesse ou foi outro episódio, que a gente tava falando sobre a questão da Itália. Sim. A experiência que a gente viveu na Itália, né? O vinho, a vinícola que a gente foi, o hotel que a gente ficou, Sim. os lugares que a gente foi, o castelo que a gente visitou. E foi tão legal nessa questão da Itália, porque eu e o Matheus, a gente viajou e a gente locou um hotel em Roma. E o hotel, o anúncio, gente, era lindo. Quando a gente chegou no hotel, gente, era uma coisa de assustar, cair nos pedaços. E tava lá no Booking. Como a gente tinha recurso, a gente saiu de lá e a gente, na mesma hora, saiu e foi para um hotel de última hora, sem reservar, e pagamos ali bem caro por sinal. Mas, assim, não é questão de rasgar dinheiro ou de ostentar. Mas olha que liberdade. Se a gente tivesse ali com dinheiro contado, com as economias contadas, a gente ia ter ali na nossa lua de mel uma péssima experiência, que a gente ter que ficar num hotel que foi uma propaganda enganosa e você teve recurso, né, para oferecer outra experiência. A gente fala hoje, a gente fala muito sobre essa questão de você poder proporcionar o melhor para as pessoas que você ama. Caso eu. Tá vizinho, tá vindo. E de fato a gente poder viver uma vida tendo de fato um pouco mais desse conforto, né? Esse conforto assim que a gente possa proporcionar. Porque no final das contas, né, a gente fala sobre a nossa família, mas fala também sobre o que Deus trouxe pra gente. Sim, Cara, a possibilidade de você ofertar mais na igreja. muito bom. A possibilidade de você ajudar mais pessoas, não só com o seu conhecimento, mas com dinheiro mesmo. A possibilidade de você ajudar famílias, de você investir em instituições, a possibilidade de você poder entregar os seus recursos para fazer uma obra que é maior do que você. A gente vive com mais conforto? A gente vive com mais conforto, bem mais conforto. Nossa, nem se compara ao que eu vivia quando era mais novo. Mas a gente tem hoje a possibilidade de ajudar muito mais pessoas. E é uma das coisas, isso é uma necessidade básica do ser humano. A gente tem na nossa alma esse desejo ardente de fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Então, os recursos financeiros, eles são, de fato, uma ferramenta para a gente poder promover ajuda na vida das pessoas. E se eu tenho isso em mente, eu consigo olhar para o meu negócio mais do que eu. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que travam. Ah, mas tá bom para mim. Tá bom pra mim, eu já construí isso aqui, eu já tenho, já tô, sabe, já tô satisfeito com isso. Mas esse claramente, esse é um pensamento de acomodação e egoísmo. Porque esse pensamento tá suficiente pra você e as outras pessoas você pode ajudar. Sim. Então, se foi lhe dado capacidade, se foi lhe dado dons pra isso e ferramentas, então, imagina Deus te dando isso e você, não, vou usar não, Deus, que agora eu quero ficar de boa, quero ficar na paz, quero ficar... Cara, e você poderia muito bem desenvolver isso para ajudar muito mais pessoas. É como se fosse, né, uma árvore que oferece sombra, né? Você pode escolher ser uma árvore seca, de galhos secos, você ter só o mínimo ali para se nutrir, ou você pode ser uma árvore frondosa, que você se alimenta e você gera sombra para outras pessoas, você gera alimento, né? E quantas pessoas são empregadas dentro da nossa empresa cada vez mais, né? Quantas pessoas são empregadas dentro da nossa casa, sobre a ajuda que a gente consegue impactar, né? Não só financeiramente, mas também com conhecimento, com o nosso avanço. Então, quando uma pessoa cresce e essa pessoa ela entende o princípio do transbordo, ela alcança muito mais pessoas e muitas pessoas ganham com isso, né? Boa. E nossa última pergunta, Matheus, para quem tá aí querendo começar no digital, assim, qual é o primeiro passo para ela dar? Tu tem algum evento que fala sobre isso? Quais são os primeiros passos que ela pode dar? Tem alguma porta aberta para essa pessoa iniciar no digital? Se você quer transformar de fato o seu negócio, crescer no mercado digital, a gente está fazendo uma mudança drástica aqui no mercado com o nosso conhecimento, com os nossos eventos e imersões. A gente tem uma imersão chamada Virada Digital. A gente passa 2 dias juntos, onde nesses 2 dias eu te entrego todas as ferramentas que fez com que a gente saísse de ter um primeiro produto digital de R$ 97 e transformasse num negócio de mais de
R$ 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, crescer o negócio de fato. Ou seja, eu te entrego a metodologia para você de fato ter um negócio digital sólido, sem ladainha, sem besteira, sem promessa falsa que tem no mercado, um negócio sólido mesmo para que você possa transformar a sua vida, da sua família de milhares de pessoas. Então, nessa imersão, eu trago todas as ferramentas que você precisa: modelos de anúncio, páginas, funis de vendas, estratégias práticas e momentos de oficina que a gente faz para poder trazer todo o conhecimento para que você de fato consiga construir seu negócio digital. A gente está próximo aí de uma próxima edição. E aí, se você de fato quer começar a fazer isso, você vai no link que está aqui abaixo, se inscreve, fala com um dos nossos consultores, vai ser uma virada de chave para você. Ai, que fantástico! Muito Podcast bom. incrível. Então, muito obrigado por compartilhar tanta generosidade. Tamo junto, galera. Esse aqui é mais um dos nossos podcasts do Conformado Cash, onde fui entrevistado por essa linda, maravilhosa minha esposa, e a gente vai trazer cada vez mais conhecimento para você. Teve um grande insight? Coloca aqui embaixo pra gente. Qual foi o seu grande insight no podcast hoje? E a última coisa que eu quero deixar para você: não negligencie os talentos que você tem. Utilize eles para, de fato, ajudar mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai crescer bastante. Tamo junto e até o próximo podcast.